Um amigo e apoiador do canal perguntou sobre os elementos que nos fazem acreditar que a Torá é, de certa forma, divina. Pois bem, neste vídeo nós traremos alguns desses elementos da forma mais sintetizada possível, a fim de elucidar e ser algo mais prático. Mas antes disso, uma breve introdução ao tema. Em um artigo da autoria do Rabi Mark D'Angelo sobre a origem e a interpretação da Torá, lemos o seguinte: a tradição rabínica rejeitou o literalismo na sua apresentação das halachot, a lei judaica. Em vez disso, a Torá oral fornece ideias e regras hermenêuticas que produzem interpretações que frequentemente desafiam a compreensão literal do texto, mas formam a base da halachá rabínica. Também não lemos necessariamente todo o material narrativo de forma literal. Ou seja, na fundamentação da própria halachá da lei judaica, fica claro que o judaísmo rejeita o literalismo do texto da Torá, sob vários aspectos. Para exemplificar, em Deuteronômio 6, 6-9, lemos o mandamento da mezuzá. O texto diz que os israelitas deveriam escrever aquelas palavras nos umbrais das suas portas. Ninguém fazia ou faz isso como está escrito, e sim como foi interpretado, isto é, não sobre os próprios umbrais das portas, mas sim em um pedaço de pergaminho abrigado em um pequeno invólucro. Isso evidencia que mesmo a tradição rejeita a literalidade, ou seja, a leitura primária, simples e rasa do texto. Desta forma, devemos começar a encarar também as narrativas como algo que vai além, que transcende o entendimento comum daquilo que está escrito. E continua o rabino doutor Mark D'Angelo. Pelo menos desde os tempos do Rambam, o Maimônides, que viveu de 1135 a 1204, a maioria dos comentaristas não interpreta os textos antropomórficos e antropopáticos de forma literal. Na verdade, na opinião do Rambam, é herético ler estas passagens como sendo verdades literais. Vamos definir o que é antropomorfismo. Antropomorfismo é atribuir a Deus características humanas, como nos textos que falam das mãos, dos olhos, dos pés de Deus, por exemplo. Aqui todos sabemos que estes textos não devem ser tomados literalmente, é apenas a Torá falando a linguagem dos homens. E o que é antropopatia? É atribuir a Deus sentimentos que sejam tipicamente da experiência humana, amor, pesar, tristeza, ira, etc. Pelo que nos ensinou o Rambam, acreditar ou defender ideias assim, como literais, reais, é nada mais, nada menos do que heresia. O Criador não pode ser afetado ou manter características daquilo que é criado ou que foi criado exatamente por meio dele. A criação e as criaturas não constituem-se num autorretrato de Deus. Rabi Ishmael ensinou: Dibra Torah bilshon bnei Adam. A Torá fala na língua dos seres humanos. Sifrei Bemidbar Shlach 112. Ou seja, as suas palavras precisam ser interpretadas e não tomadas em sua base, ao pé da letra, segundo o seu sentido aparente e óbvio. O mundo criado, as formas, os elementos, os objetos, enfim, tudo aqui é carente de hermenêutica. Ao usarmos a linguagem do mundo criado, temos uma representação dentro da nossa realidade, que nos serve, mas que apenas nos transmite superficialidade. A ambiciosa jornada do estudante da Torá consiste em desvendar o sentido sutil, subjacente ao texto literal. Se assim não fosse,
a Torá perderia várias de suas maiores funções, a saber, estimular e aprofundar o intelecto, a inteligência e depurar o entendimento e a razão. Precisamos ler as narrativas da Torá com sensibilidade literária para detectar quando o texto usa linguagem dramática ou quando fornece detalhes aparentemente triviais. Embora isso não abra as portas para toda e qualquer interpretação de texto, fornece uma gama mais ampla de compreensão da verdade da Torá. O Rambam deixou claro ao longo do seu Guia dos Perplexos que a Torá e a ciência, a razão, a filosofia não podem estar em conflito com a Torá. Visto que Deus é o autor da ciência e da Torá, deve haver uma verdade subjacente a ambas. Se a filosofia e a razão concluem que Deus não tem atributos físicos ou emocionais, então a Torá deve ser interpretada com base neste conhecimento. Se a ciência provou que algo é verdade, a Torá não pode ser interpretada de forma que viole esta mesma verdade. E os relatos da criação são bons exemplos disso. Para quem olha o texto da Torá de forma superficial, a conclusão a que chega é que o universo e tudo o que nele existe teve origem em 6 dias literais, ainda que as modernas conclusões científicas sejam bem divergentes disso. Entretanto, no século XIII, repito, século XIII, Rabi Yitzhak de Akko, baseando-se apenas nas leis de Shemitah, do ano sabático, que estão expostos na Torá, chegou à conclusão de que o universo, tal como o conhecemos, teria cerca de 15 bilhões de anos. Praticamente a mesma cifra aceita hoje pela ciência moderna. E aí está a diferença entre aquele que olha a superfície do texto e aquele que entende, que sabe, digamos, como mergulhar. E, por outro lado, quando se olha o texto da criação do homem em particular, a primeira impressão que se tem é que há um só relato composto pelo capítulo 1:26 em diante e o capítulo 2, em especial do verso 7 em diante. Só que, na verdade, temos aqui 2 relatos independentes, em especial sobre a forma como o ser humano surgiu no planeta. No capítulo 1:26, chamado pelos termos hebraicos para macho e fêmea, o que denota condição primitiva, e no capítulo 2 como homem e mulher. Só que a maioria das versões em línguas modernas ignora estas diferenças e faz o leitor acreditar que em ambos os capítulos trata-se de homem e mulher. Clara indução ao erro por conta de crenças acalentadas pelos tradutores. Só que não. O texto do Gênesis 1 e 2 ajusta-se, e muito bem, por sinal, às modernas descobertas científicas sobre como o homem evoluiu. No capítulo 1, 26 em diante, macho e fêmea. Já no capítulo 2, homem e mulher. No capítulo 1, ele era um ser coletor. Comia apenas do que colhia. No capítulo 2, um ser que trabalha a terra para produzir. No capítulo 1, apenas uma ordem para procriar, sem vínculo social ou afetivo. Já no capítulo 2, a ordem era de união entre ambos, para constituírem, então, uma só carne, o que representa, então, vínculo social e afetivo. Em síntese, evolução. A Torá usa 3 termos para referir-se à criação do homem, que são Bará, Yatzar e Assá, respectivamente criar, formar, fazer. A Torá fala que o homem foi criado, Gênesis 1:27, formado, no Gênesis 2:7, e feito, no Gênesis 1:26 e também Gênesis 6, verso 6. Nas versões disponíveis, a impressão que se tem é que esses relatos falam, todos eles, sobre um mesmo e único evento. Não, de forma alguma. Se assim fosse, não haveria tanta diversidade de termos
para um único evento, e claro, as palavras tal como são perderiam seu sentido. Bará, criar, é o termo que denota primitividade, algo como o conceito de protótipo. Yatzar está mais para um ato de aperfeiçoamento, formação, educação. E assá refere-se à ideia de algo que é depurado e refinado, expurgando excessos. Seria o acabamento da obra. Podemos pensar nessas fases como períodos pelos quais a humanidade passa em sua história, como seres. Não poderíamos assim deixar de mencionar o fato de que os antepassados que deram origem aos humanos teriam surgido no Plioceno, e pelos dados científicos, os humanos já passaram pelo Pleistoceno e hoje estamos na época geológica chamada de Holoceno. Assim, pela paleontologia e pela antropologia, estas épocas se ajustam muito bem ao que a Torá chama de Bará ou Briá, a era mais primitiva do homem, Yatzar ou Yetzirá, o intermediário, e Assá ou Assiá, o último período, que chega até os dias atuais. Não por menos, o último período, o atual, chamado Holoceno, começa há cerca de 11 mil anos, a mesma datação dada para o estabelecimento, por exemplo, de Göbekli Tepe, o mais antigo monumento de monolitos conhecido pelo homem, que bem poderia apontar para a época da saída de uma era e uma entrada em outra, representada pela metáfora do Éden, palavra esta que pode também significar era, no hebraico, Idan, compartilhando o mesmo radical, a mesma raiz.